A menina que encontrou a chave dos ventos era uma vez, em um vilarejo no alto das montanhas, onde os ventos eram tão antigos quanto as próprias pedras. Uma menina chamada Elara. Seus cabelos escuros dançavam constantemente com as correntes de ar, e seus olhos verdes pareciam refletir os campos que se estendiam abaixo da montanha. Elara era órfã, criada pela avó, uma tecelã que transformava a lã em tapetes que contavam histórias esquecidas. O vilarejo vivia sob um estranho fenômeno. Os ventos eram disciplinados. O vento leste chegava pontualmente ao amanhecer, o oeste ao entardecer, o norte à meia-noite e o sul ao meio-dia. Mas, nos últimos meses, algo havia mudado. O vento leste não vinha mais, e as plantações começavam a murchar. O vento sul soprava sem controle, derrubando telhados. O vento norte trazia um frio desmedido, e o oeste simplesmente desaparecera. Uma tarde, enquanto ajudava a avó a recolher ervas no bosque, Elara encontrou algo brilhante, meio enterrado, sob as raízes de um carvalho milenar. Era uma chave antiga, feita de um metal prateado que parecia respirar. Haste. Intrincados relevos mostravam ventos entrelaçados e constelações desconhecidas. Avó, olhei o que encontrei, disse Elara, correndo para casa. A anciã examinou a chave com olhos que já haviam visto muitas estações. Isto é a chave dos ventos, criança. Diz a lenda que quem a possui pode abrir a Torre das Correntes, onde os 4 ventos primordiais estão guardados. Mas ninguém sabe onde fica essa torre. Naquela noite, Elara sonhou com mapas desenhados nas asas dos pássaros migratórios. Ao acordar, teve uma súbita compreensão. A chave não apenas abria uma porta, ela também apontava o caminho. Segurando-a ao luar, ela notou que a sombra projetada formava um mapa sobre o chão de terra batida. Decidida a consertar os ventos, Elara partiu ao amanhecer, levando apenas a chave, um pedaço de pão e seu casaco. Seguiu a sombra da chave ao longo do dia, que mudava conforme a posição do sol, guiando-a por vales escondidos e passagens secretas nas montanhas. No terceiro dia de jornada, encontrou um riacho que fluía para cima. Só os ventos presos causariam tal anomalia, pensou. Seguindo o riacho inverso, chegou a um precipício onde, pairando no ar, entre picos gêmeos, estava a Torre das Correntes. Ela não estava presa ao chão, mas suspensa por correntes de ar visíveis, que a mantinham flutuando como um peão cósmico. A única maneira de alcançá-la era através de uma ponte feita de névoa solidificada. Com coragem que não sabia ter, Elara pisou na névoa, que se firmou sob seus pés como vidro fosco. Ao chegar à torre, viu 4 portas arqueadas, cada uma com um símbolo, uma folha para o leste, um sol para o sul, uma lua para o norte e uma concha para o oeste. A chave brilhou em suas mãos e Elara abriu primeiro a porta do leste. Lá dentro, um vento verde esmeralda girava em um redemoinho cansado, preso por correntes invisíveis. "Por que você não sopra mais?" perguntou Elara. Uma voz como o farfalhar das folhas respondeu: "Me esqueceram. Os humanos não cantam mais as canções do amanhecer que me chamavam." Elara, então, lembrou-se das canções que sua avó lhe ensinara. Começou a cantar, voz tremula mas verdadeira. As correntes invisíveis se dissolveram e o vento leste saiu, acariciando seu rosto antes de fluir pela porta aberta. Ao abrir a porta do sul, encontrou um vento dourado e furioso, batendo contra as paredes como um animal enjaulado. "Por que tanta fúria?" questionou. "Me obrigam a soprar sem propósito. Não me deixam descansar. Não me deixam dançar."
Rugi, o vento sul. Elara propôs um acordo. Se você prometer soprar com medida, ensinarei as pessoas a respeitar seu descanso. O vento aceitou, acalmando-se. Na sala do norte, um vento prateado e gélido quase a congelou. Estou sozinho há muito tempo, sussurrou. Elara lhe ofereceu um pedaço de seu casaco, gesto simbólico que aqueceu o coração do vento norte, que concordou em soprar com moderação. Mas a porta do oeste estava vazia, onde deveria estar o vento oeste. Apenas um silêncio profundo e poeira dourada. Uma inscrição: o vento que se perdeu de si mesmo só retorna através da memória. Elara sentou-se no centro da torre vazia, segurando a chave. Fechou os olhos e começou a recordar o cheiro do mar, que nunca vira, mas que o vento oeste trazia, o som dos sinos distantes que ele carregava ao entardecer, a sensação de fim e começo que sua brisa trazia. Ela lembrou com tanta força que suas memórias tomaram forma, criando um vento novo a partir dos fios do esquecimento. Um sopro quente e salgado encheu a sala. O vento oeste renascera de suas próprias lembranças. Com os 4 ventos liberados, Elara voltou para casa. O vilarejo já estava se transformando. As plantações reverdeciam, o clima se equilibrava, mas algo nela havia mudado. Agora entendia a linguagem dos ventos. Podia sentir suas histórias nas brisas. A avó a recebeu com um abraço apertado. Você os curou, minha criança. Na verdade, eles me curaram, respondeu Elara, sabendo que sua solidão também se dissipara naquela jornada. A chave ela guardou não para controlar os ventos, mas para lembrar que algumas coisas não devem ser possuídas, apenas compreendidas. E sempre que os ventos sopram de forma desequilibrada, dizem que Elara sobe até o pico mais alto e sussurra as correntes, lembrando-lhes de sua liberdade e responsabilidade. E assim, a menina que encontrou a chave tornou-se a guardiã do equilíbrio, não por poder, mas por entendimento. E porque aprendera que às vezes a coisa mais forte que podemos fazer é ouvir mesmo o que não tem voz. Os anos que se seguiram à liberação dos ventos transformaram Elara tanto quanto transformaram o vilarejo. Aos 16 anos, ela já não era mais a menina tímida que encontrou uma chave sob as raízes do carvalho. Seus olhos verdes agora guardavam a sabedoria de quem conversava com correntes invisíveis. E seus cabelos dançavam não apenas ao sabor do vento, mas em diálogo com ele. A avó partira durante um inverno suave, deixando para Elara a casa, os tiar e uma última tapeçaria inacabada que mostrava uma menina segurando uma chave para o céu. Elara completou o trabalho, acrescentando 4 pássaros nos cantos, cada um representando um vento. O vilarejo prosperava sob os ventos equilibrados. As colheitas eram generosas, as tempestades eram apenas o suficiente para regar a terra. E o ar carregava o perfume perfeito de cada estação. Elara tornar-se uma figura respeitada não por autoridade, mas por conhecimento. Quando um vento se rebelava ou adoecia, ela subia ao pico mais alto e cantava até o equilíbrio retornar. Mas um dia, no início da primavera, algo estranho aconteceu. O vento leste chegou trazendo não o cheiro de flores desabrochando, mas um aroma metálico e frio, como chuva sobre ferro. Nas suas rajadas, fragmentos de palavras desconhecidas sussurravam: algo está errado, disse Elara ao sentir a brisa matinal em seu rosto. Naquele mesmo dia, 3 viajantes chegaram ao vilarejo. Vestiam mantos cinzas com capuzes profundos e seus passos
não faziam sombras, mesmo sob o sol do meio-dia. Eles procuravam a guardiã dos ventos. Os ventos estão doentes além das montanhas, disse o líder, uma figura alta cujo rosto permanecia escondido. Tempestades que não cessam, calmarias que sufocam, ventos que carregam memórias alheias e as implantam nos sonhos das pessoas. O mundo está se desfazendo em pedaços. Elara sentiu a chave aquecer em seu bolso, um calor que nunca experimentara antes. Por que vieram até mim? Porque você possui a chave, respondeu o segundo viajante. Sua voz como folhas secas, mas uma chave não serve apenas para abrir. Também pode trancar. Os ventos primordiais que você libertou estão se espalhando demais, misturando-se de formas perigosas. Eles precisam ser contidos novamente. O terceiro viajante, o mais baixo dos três, estendeu uma mão pálida. Dê-nos a chave. Nós somos os guardiões das correntes e deixamos que ela se perdesse por descuido. Agora devemos corrigir nosso erro. Mas algo na história deles não soava verdadeiro. Elara fechou os dedos em torno da chave. Os ventos não são animais para serem enjaulados. Eles são livres. Liberdade sem limites é caos, argumentou o líder. Você viu o que aconteceu quando estavam desequilibrados? Agora imagine esse desequilíbrio multiplicado por todo o mundo. Cidades destruídas, oceanos revoltos, o próprio ar se tornando veneno. Elara hesitou. Ela realmente queria ajudar, mas sua intuição a avisava. Decidiu ganhar tempo. Deixem-me pensar até o amanhecer. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava seu quarto, Elara tirou a chave e a observou sob a luz prateada. Pela primeira vez, notou pequenas inscrições ao longo da haste que nunca percebera, menos símbolos que pareciam mudar de posição, como se fossem feitos de vento solidificado. Colocando a chave sob o luar direto, as sombras projetaram novas mensagens nas paredes. A verdadeira guardiã não prende, mas compreende. A verdadeira chave não controla, mas conecta. Inspirada, Elara sussurrou para o vento noturno, que entrava por sua janela. Traga-me notícias do mundo além das montanhas. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.